Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, amém, amém irmãos, aleluia, glória a Deus, mais uma vez com o Salmo da Fé, continuação do Salmo 119, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Aleluia, amém, glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia, dando um tempinho aqui, o pessoal chegar para a nossa live Salmos da Fé. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Aí já tem uns 6 pessoas. Tem a Érica, o Edu, tudo bem, Edu? A Karen, aleluia. Joandre, tudo bem, Joandre, meu irmão? Há tanto tempo que a gente não se vê, né, rapaz? Que bom ver você aqui com a gente. Mais uma das nossas lives. Camila, Ruth, tudo bem, Ruth? As duas Ruth, né? A daqui e a de Londrina. Tudo bem? Como está? Tudo na paz? Vai enviando aí para esses aviãozinhos que tem aí embaixo, o aviãozinho que tem à direita embaixo. Vai enviando para o máximo de contato, que é para a gente espalhar a palavra de Deus, né? E muita gente ter acesso à live, ainda mais nesses momentos como o de agora, né? Amém, graça e paz, Joandre. Aleluia, glória a Deus. Vamos espalhar para um monte de contato aí, já temos 10 pessoas. Esperar mais um minutinho e aí a gente começa a nossa live com o assunto de hoje, que é a continuação do Salmo 119. Amém? Para quem não sabe, a gente está fazendo essas lives Salmos da Fé já faz algum tempo, né? E como o nome está dizendo, Salmos da Fé, mas são todos os salmos, os 150 salmos. A gente vem fazendo live desde o número 1, né? Estamos já no Salmo 119, como todo mundo sabe. Oi, Lisiane, tudo bem? Graça e paz, Lisiane está aqui. Então, como todo mundo sabe, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? E a gente já vai agora na 5ª parte, né? E não estamos ainda no final, ainda falta mais umas 2 partes aí. 5ª parte é a 5ª live do Salmo, só do Salmo 119, mas como quem está acompanhando desde o início aqui, desde o primeiro parágrafo do Salmo 119, vê que esse Salmo é tremendo. Esse Salmo 119, muita gente até lê o Salmo 19 só quando está fazendo aquela leitura total da Bíblia, né? Mas quando vai escolher um capítulo para ler, dificilmente as pessoas escolhem o Salmo 119, justamente por causa do tamanho, e aí dá aquela impressão psicológica que se não dá para ler todo, então prefere não ler, mas vai perdendo muita coisa. O Salmo 119 é maravilhoso. Vai divulgando aí, pessoal, com esse aviãozinho aí, para um monte de gente, para espalhar a palavra de Deus, amém? Vamos começar então o Salmo 119. Estamos, né, para quem não sabe, o Salmo 119 ele é um salmo acróstico. A gente falou aqui desde o início. O que é que significa um salmo acróstico? É que ele é, neste sentido aqui do Salmo 119, ele é acróstico porque ele usa cada parágrafo de 8 versículos, todos os versículos, os 8 versículos, são com uma letra do alfabeto hebraico. Só para você ter ideia, o primeiro versículo, do 1 ao 8, é o primeiro parágrafo, é o parágrafo Aleph, porque é a primeira letra do alfabeto hebraico. E todas as frases lá começam no original com a letra Aleph. E depois vai para o Bet, assim por diante. E agora nós já estamos no parágrafo Kaf,
que é o parágrafo do 81 até o 88, pessoal. Então, a gente está seguindo a lógica do salmista, né? A lógica da inspiração divina. Cada 8 versículos é um parágrafo, e a gente lê e nós fazemos uma meditação em cima disso, e principalmente voltada para a fé, porque nós vivemos hoje numa nova aliança. Amém? Então vamos para o parágrafo Kaf, da letra Kaf, que começa do 81 até o 88. Diz assim: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto eu digo: quando me haverás de consolar? Eu já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Bem, esse parágrafo Kaf, né, a gente vê que ele está muito voltado para aquele tipo de salmo que é o salmo de lamentação. Eu não sei se quem estava na live passada viu que eu falei que o Salmo 119, no geral, todos os versículos, ele é um salmo que exalta a palavra, né? Você pode ver que cada versículo ele vai exaltando a palavra. Mas ele tem algumas características que o colocam também em vários outros tipos de salmos, como salmo de sabedoria, salmo messiânico, salmo didático e também o salmo de lamentação. E às vezes tem uns parágrafos como esse aqui, que ele é mais voltado para a lamentação. Geralmente os salmos de lamentação, eles envolvem algum clamor, né, pedindo a Deus, para Deus ajudar em uma situação. Muitas vezes o Salmo de Lamentação, como esse trecho aqui que a gente está lendo, ele tem algo a ver com perseguições e com difamações, ou alguma coisa que a pessoa que está fazendo o salmo está sofrendo, ou o povo daquela pessoa está sofrendo. Nesse particular, a gente vê, desde o primeiro versículo, em alguns versículos, ele fala sobre uma suposta perseguição. E tem um trecho lá atrás que fala sobre príncipes que estavam se voltando contra ele. A palavra príncipe, no original, no hebraico, não significa exatamente príncipe como filho de um rei, mas príncipe significa liderança. Então, o que dá a entender, a suposição dos estudiosos, é que o salmista, quando escreveu esse salmo, ele estava sofrendo algum tipo de perseguição por alguma liderança de Israel, que deveria ter sido advertida por alguma prática errada, né, algum pecado, alguma coisa, e estava juntando alguns outros líderes para massacrar, perseguir, difamar e fazer algum mal contra o salmista. Só que o salmista, né, inspirado pelo Espírito Santo, fez esse salmo para exaltar a palavra de Deus, mostrando o quanto a palavra de Deus é o que é mais importante. Você vê que ele muitas vezes repete que a palavra de Deus, os estatutos do Senhor, os mandamentos, eles trazem vida, e é isso que, principalmente esse sentido de vida que nos interessa hoje na nova aliança. Vamos fazer umas meditações aqui nos trechos, né? No 81 ele diz: desfalece-me a alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Como sabemos, né, na nova aliança é uma realidade diferente da velha aliança. Na velha aliança, os homens, que mesmo o povo de Deus, era um povo que tinha uma aliança nacional, né? O povo de Israel tinha uma aliança nacional com Deus, mas individualmente, indivíduo a indivíduo, eles não eram filhos de Deus. Por quê? Porque ainda havia necessidade de haver sacrifício de animais para a justificação de pecados, pois que Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, não tinha pago o preço
pelos nossos pecados, e eles não tinham como ter nascido de novo, porque só é nascido de novo, só é filho de Deus aquele que tem a natureza de Deus e tem o espírito recriado através do novo nascimento. Então eles não eram nascidos de novo, e como não eram nascidos de novo, eles eram totalmente carnais, né? Porque hoje, na nova aliança, existem 3 tipos de pessoa, né? Tem o homem natural, que é a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que é criatura e não é filho de Deus. Tem o homem carnal, que é aquele, hoje na nova aliança, né? Que é aquele que nasceu de novo, mas opera nas obras da carne. E tem o homem espiritual, que é aquele que nasceu de novo, mas opera no fruto do Espírito, ou opera seguindo as direções e os ditames da palavra e do Espírito. Podemos dizer que os israelitas daquela época, eles não eram filhos de Deus, mas eles tinham uma aliança nacional. Porém, pelo fato de não serem filhos de Deus, eles não poderiam ser espirituais. Eles agiam com carnalidade, por isso que você vê que muitas vezes há uma certa ira, né? Mesmo as lideranças de Israel, quando estavam cheios do zelo do Senhor, passava a faca, passava a espada, porque eles estavam ali operando só na natureza deles. Hoje, como filhos de Deus, nós não temos mais essa natureza. E por que eu estou dizendo isso? Porque no primeiro versículo ele já diz que a alma dele está desfalecendo. Nós temos da parte de Deus hoje um socorro, né, bem presente, que é o Espírito Santo. Quando nós oramos em línguas, por exemplo, meus irmãos, a Bíblia diz que nossa fé santíssima está sendo edificada. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos uma nova natureza, e essa nova natureza é por conta de termos nascido, e a salvação, nascido de novo, e a salvação, ela envolve as 3 áreas, a tríplice natureza do homem: o corpo, a alma e o espírito. Amém? O corpo, a alma e o espírito. E como nascidos de novo e temos um novo espírito da parte do Pai, nós temos dentro de nós a atuação do Espírito Santo no nosso coração. E assim podemos, quando damos lugar ao Espírito de Deus e alimentamos o nosso espírito com a palavra, ter consolo para a nossa alma, que são as nossas emoções. Mas o povo daquela época realmente vivia de muitas lamentações, né? Porque eles não tinham esse auxílio que nós temos hoje, fora as facilidades que nós temos com relação à palavra de Deus, né? No versículo 82, que é o segundo, diz assim: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto eu digo, quando me haverás de consolar? Quando haverás de me consolar? Então ele estava sempre esperando o livramento de Deus. Veja bem, embora isso também vala para nós, né? Nós temos sempre que esperar o livramento de Deus, né? A diferença era como ele agia diante da situação. Hoje, por causa da vida de fé, por ter nascido de novo, nós podemos sim deixar que o nosso espírito tome controle da situação. Quando nós estamos deixando só a alma operar, irmãos, é muito perigoso, porque podemos viver uma vida só de choro, de tristeza, deixando com que a nossa alma não renovada, porque a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente através da palavra, ela tende sempre para a emoção, ela vai tender sempre para a tristeza. Veja, vou explicar direitinho. Não é pecado sentir emoção, não é pecado se entristecer, não é isso que estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você deixar viver a sua vida ao sabor das emoções, você vai tender para a depressão, para a tristeza e para essas coisas todas, amém? Então não é pecado sentir tristeza, não é pecado abater-se, mas é errado, ou você vive muito abaixo do que Deus tem para você, muito aquém do que Deus prometeu, quando você vive a sua vida em função da alma, porque você pode viver uma vida de muita tristeza. Mas quando nós estamos nos enchendo da palavra, a palavra está habitando ricamente em nós, quando estamos renovando a nossa mente com a palavra, a alegria do Senhor, que é a nossa força, brota, porque nós temos agora um firme fundamento, né? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que se espera e é o firme fundamento, né? Ou seja, o que significa isso? Que a fé é baseada totalmente na palavra, é o firme fundamento de Deus e a palavra. E através da renovação da mente, você agora vai poder crer de uma forma correta, porque a sua mente está renovada e o que está na tua mente é o que você vai pensar e vai meditar, e é aquilo que vai cair no seu coração. Amém?
No versículo 83 diz assim: eu já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. É interessante ele dar esse exemplo de um odre na fumaça, porque o contexto cultural mostra, né, que isso era um processo que eles usavam. O povo daquela época usava esse processo para melhorar a qualidade do vinho. Eles colocavam os vinhos em odres, né? E era de couro e tal. E tinha também odres de madeira, né? E o que acontece? Eles às vezes colocavam o vinho no odre de madeira e botavam ele no fogo, porque esse processo de esquentar aumentava logo a fermentação, deixava o vinho melhor, mas o que acontecia? Os odres de madeira ficavam estragados, né? Eles iam começar a se deteriorar, porque ia chamuscando, e é por isso que ele coloca esse exemplo. Eu já estou me assemelhando a um odre na fumaça, ou seja, um odre de tanto de estar no fogo já está ficando fraquejando. Ele está aqui fazendo uma grande lamentação, até poética aqui, né? Como se tivesse, eu já estou aqui, não aguento mais, né? Eu estou tão no fogo que já está tudo arrebentando. As minhas costelas já estão se arrebentando. É mais ou menos isso que ele está dizendo. 84. Quantos vêm a ser os dias dos teus servos? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Agora ele está pondo o ponto no i, né? Mostrando claramente que ele está sofrendo por causa dessa perseguição, dessas lideranças que estavam contra ele, né? E no 85 diz: para mim abriram covas os soberbos que não andam consoante a tua lei. É interessante ele dizer isso, que não andam consoante a sua lei, para ficar bem claro que toda forma de difamação, toda forma de perseguição, toda forma de dificuldade para com outras pessoas é algo que é pecado, irmãos. Não está de acordo com a palavra. Se qualquer pessoa que comete tais coisas, e até mesmo tem alguns que fazem isso, né, colocando como justificativa certo zelo religioso, certo zelo doutrinário, não está fazendo conforme Cristo, porque não foi isso que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou a viver o quê? Em amor. Cristo nos ensinou a viver de acordo com a palavra. Aí você pode estar pensando: mas pastor, você não disse em outra live que nós não podemos julgar pessoas, mas podemos julgar doutrinas? É verdade, nós podemos julgar doutrinas, mas mesmo julgando doutrinas, isso não nos dá prerrogativa, ou seja, não nos dá base para prejudicar pessoas e dificultar a vida das pessoas. O Senhor é o Senhor de cada uma das pessoas. Quando eu digo analisar a doutrina, eu estou falando de crente, não estou falando de pessoas do mundo, né? Então, crentes, então, os irmãos, nós não podemos de forma alguma dificultar, colocar barreiras, perseguir ou fazer qualquer coisa contra qualquer pessoa, porque nós não temos essa natureza, irmãos. Isso não é de um filho de Deus. O filho de Deus foi chamado para amar, para pregar a palavra, para viver uma vida de fé e de fidelidade. E é interessante que ele coloca aqui que essas pessoas abriram covas, né? Pessoas que eram de Israel, era do povo da aliança, mas estavam prejudicando a vida deles, né? Com certeza isso aqui é carnalidade, né? Mas como eles não eram nascidos de novo, isso dá bem provas do que aconteceu. 86. São verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Ele está clamando aqui basicamente sobre a palavra. É como se dissesse: a tua palavra promete isso, e eles estão me perseguindo injustamente. E os teus mandamentos e a tua palavra é a verdade. Ele está aqui se apegando, se segurando, se protegendo nas promessas de Deus. E isso é algo que nós podemos fazer, né, mesmo nos dias de hoje, na nova aliança, principalmente porque a Bíblia diz que todas quantas são as promessas de Deus, tem em Jesus o sim, porquanto por meio dele é o amém. Então em Jesus, através da nova aliança, nós temos a garantia de que todas as promessas é para mim e são para você também.
Amém? E aí nós podemos nos segurar na promessa, não só com relação à perseguição, mas qualquer outra coisa. A enfermidade, a dificuldades, a tribulações. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que você tenha os seus ouvidos espirituais abertos, seu coração completamente sensível à verdade, à palavra de Deus, para que isso brote fé no seu coração e essas verdades que nós estamos ministrando aqui se tornem vida para você. Como diz o salmista, a tua palavra me traz vida. Amém? Então, versículo 87. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. E no 88 ele diz sobre a vida. Mais uma vez ele fala sobre a vida. É constante ele falar sobre a vida, né? 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Amém? Agora, eu quero que você preste muito atenção, não só o fato de que a Bíblia vivifica, ou que as promessas de Deus trazem vida, ou como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Mas é interessante que ele termina esse parágrafo aqui, o CAF, no 88, dizendo: e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Guarda isso aqui. Palavra ou testemunho oriundos da boca de Deus. Por quê? Porque no próximo, que a gente já vai começar agora, o próximo parágrafo, que começa com a letra Lamed, é o equivalente ao L da gente, tá? As palavras que têm o som de L. Então, Lamed, que vai do 89 até o 96, ele já começa dizendo algo interessante. Ele diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Qual é a ligação? E por que eu disse que você guardasse o último versículo que diz: e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca? Porque aqui tem uma coisa interessante, muito interessante. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra. A palavra no original hebraico aqui, da qual foi traduzida aqui como palavra, é a palavra dabar. Dabar. E essa palavra dabar, olha que interessante, pessoal. Ela significa discurso ou coisa falada. Dá para entender o que é que parece essa palavra? Com rema. Amém? Rema, que é a palavra falada, não só por meio de nós, mas também por meio do Senhor. Jesus Cristo disse na tentação do deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema, ou toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui no hebraico, dabar significa justamente isso, a palavra que é oriunda da boca de Deus, ou o discurso. Olha que interessante, sabe que quando a Bíblia fala sobre a ordem de Melquisedeque, né? A ordem de Melquisedeque, sabe qual é a palavra ali no original hebraico? Ordem, ou a forma, ou a organização sacerdotal do Melquisedeque. A palavra ordem é dabar também. Não é interessante? De maneira que nos traz que ideia? De que a palavra falada de Deus, ela está estabelecida porque ela traduz ordem, organização. Amém? Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento. É um fundamento bem estabelecido, porque a palavra da qual gera fé é a palavra rema, é a palavra revelada, é a palavra dabá, é algo que Deus falou de forma organizada, estruturada. Interessante que isso nos faz menção a Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, exatamente é essa palavra que é usada lá, sabia? Quando Deus fala, é dabar, né? Então traz ideia de quê? De Jesus. Jesus é a própria palavra falada. Jesus é a palavra saída da boca de Deus. Jesus é a palavra que formou tudo, o universo. Por isso que João capítulo 1 diz que sem ele, nada do que foi feito seria feito. Amém? É por isso que no versículo anterior ele diz: guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. E agora ele diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra falada no céu. A tua palavra que estrutura e que criou todas as coisas. A palavra viva. A palavra rema, trazendo menção à palavra falada lá no texto do Novo Testamento. E então ele continua dizendo: olha só como é interessante, tem tudo a ver mesmo. Veja bem, é muito interessante ver isso aqui, ó. Versículo 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Não é interessante isso aqui?
Ele está dizendo o quê? Fundaste a terra. Está falando, está fazendo menção da criação. Então esse versículo está fazendo menção a Dabar, a palavra falada de Deus, a palavra que criou todas as coisas, a palavra que muda as circunstâncias, a palavra confessada e falada pela tua boca quando você crê na promessa de Deus. Quer ver? Olha só, e ainda continua para provar isso. Versículo 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Você tá entendendo isso aqui? Ele está falando de uma palavra falada, e lembra que eu falei aqui que Dabar também significa a ordem de Melquisedeque, está falando de organização. Ele está trazendo aqui algo profundo, irmão. Ele está dizendo que a palavra falada por Deus, ela não só muda as situações, mas ela é bem organizada. Todos os juízos de Deus estão estabelecidos de tal maneira que aquilo que ele falou e criou até hoje está estabelecido. Os luminares, as constelações, as galáxias, os planetas, tudo que existe está bem firmado, porque a palavra falada de Deus, ela não só é poderosa, mas ela é segundo a ordem de Deus. Ela é uma palavra organizada, é uma palavra estruturada, amém? É bom saber disso, porque quando a gente faz a menção de confessar a palavra, às vezes alguma pessoa desavisada pode pensar que está dizendo palavras ao vento, né? Ou eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou... Não, irmãos, ela é uma palavra poderosa, baseada na palavra de Deus. Você pode confessar a palavra porque, além de estar para sempre estabelecida nos céus, essa palavra falada, ela tem poder de ordem, de organização. Essa palavra é totalmente ungida, é a palavra de Deus, é a palavra que nós cremos, é a palavra que nós confessamos, amém? Então veja que tem tudo a ver aqui, tá vendo? Versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Ele está dizendo aqui, graças a Deus, reconhecendo que é a palavra de Deus que trouxe alento, trouxe consolo no meio de grande tribulação. 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Ele reconhece aqui que a vida vem de Deus, a palavra de Deus é viva, irmãos. É por isso que a gente continua fazendo esses salmos da fé. Tá? É muito importante isso. Teve momentos no meio dessa pandemia aí que estavam sendo liberados os cultos e tal, né? E a impressão que dava, assim, a gente às vezes dava vontade de parar, mas eu não parei, não foi nem porque a gente começou uns salmos da fé e tem que fazer os 150, não é porque está obrigado, amarrado a fazer 150. Eu não parei porque dentro de mim vinha aquilo. Essa palavra traz vida, essa palavra muda pessoas, essa palavra ela transforma as nossas vidas. Não importa quantas pessoas estão assistindo agora ou vão assistir depois. O que importa é que a palavra vai atingir quem precisa ser atingido pela palavra, quem precisa de consolo, quem precisa de vida. Amém? E aí ele continua dizendo e reconhecendo isso da parte de Deus. Ele diz em 94, sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Ele está dizendo mais ou menos, Senhor, eu creio na tua palavra, eu sei que a tua palavra vai se cumprir, e eu digo isso sobre a tua vida. Se você está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade na sua vida, de que forma for, seja difamação, seja problemas financeiros, problemas de saúde, seja o que for, qualquer obra maligna que tenha vindo contra ti, fica firme nas promessas do Senhor, fica firme na palavra, confessando, porque a palavra vai se cumprir sobre a sua vida. A palavra é viva, ela traz vida. E a palavra é a garantia, o firme fundamento de que o sobrenatural de Deus vai acontecer e pode acontecer na sua vida. Amém? Versículo 95. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Eu tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Aleluia. Está reconhecendo que o mandamento de Deus e a palavra de Deus não tem fim, que a palavra de Deus é maravilhosa, ela se renova, ela é poderosa. Amém? Quer ver, querido? Presta atenção, quantas vezes você leu o Salmo 119 e não tinha prestado atenção, como eu também não tinha prestado atenção. Foi na meditação profunda
profunda aqui que eu vi essa questão do dabar, né? É algo tremendo. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é profunda, amém? As pessoas às vezes dizem assim, a palavra do Senhor é simples. E realmente a palavra do Senhor é simples para atingir todas as pessoas, para salvar todas as pessoas, né? Para salvar desde o mais iletrado até o mais sábio dos homens, né? Mas você precisa entender que ao mesmo tempo que ela é simples, ela é profunda também. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você medita na palavra do Senhor, dia após dia, ela vai trazendo profundidade para você. Tanto é verdade que o próximo parágrafo, agora a gente vai fazer 3 hoje, tá? Que é o do 97 até o 104, que é o da letra Mem, é o equivalente à nossa letra M, tá? Por exemplo, a palavra Machia, que é Messias, começa com essa letra, Mem, tá? Essa parte aqui vocês vão lembrar logo, tem versículos conhecidos aqui, tá? É tremendo, e olha do que fala esse parágrafo, justamente daquilo que eu acabei de dizer agora, que quanto mais você medita, mais você se torna sábio, mais você se torna aprofundado em Deus. Não, porque não tem nada a ver com mente humana, irmãos, tem a ver com o coração e com a vontade de aprender mais de Deus. E esse parágrafo, Mem, que começa no 97, diz o seguinte: quanto amo a tua lei, é a meditação todo dia. É a minha meditação todo dia. Ele já vai dizendo, eu amo demais, eu medito na palavra do Senhor todo dia. E no 98 ele diz assim, eu vou ler primeiro tudo e depois a gente vai analisar, tá? Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensina. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Amém? Esse parágrafo todo aqui está falando daquilo que a gente disse. Quanto mais você medita na palavra, mais sábio você fica. Veja só, o versículo 1 diz, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação de todos os dias. No 98, diz, os teus mandamentos me fazem mais sábio. Me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Bom, pessoal, essa tradução aqui, ela não está correta, tá? A melhor tradução, eu peguei aqui, ó, esse é o 98, é essa que diz assim, tu, pelos teus mandamentos, me fazem mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então, na verdade, quem está sempre com ele não é os inimigos, mas os mandamentos. Amém? E pelo fato de estar tendo sempre no coração o mandamento, ele se torna mais sábio. E você pode se tornar cada vez mais sábio com relação a tudo na sua vida. Versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aqui faz menção àquilo que a gente já citou do Salmo 1, versículo 2. Pois o prazer daquela pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, pois o prazer daquela pessoa está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse salmista, ele era mais sábio e compreendia, tinha mais entendimento, o original tem a ver com entendimento, porque ele meditava constantemente na palavra. No 100 ele diz, eu sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Quer dizer, a pessoa idosa, por si só, já é uma pessoa prudente. Ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ele está dizendo que ele é mais cuidadoso do que os idosos, porque pelo fato de ele estar meditando na palavra, ele entende as coisas espirituais e sabe como tudo isso acontece. E isso é o que acontece com a tua vida quando você medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você fica mais prudente. A Paulo fala nas suas cartas que ele não descartava ou ele não desconsiderava os astutos ardis de Satanás, porque ele sabia como ele agia, né? Ou seja, Paulo era um homem que meditava na lei do Senhor, que meditava na palavra do Senhor de dia e de noite, e é por isso que ele compreendia tudo, e ele se tornava mais sagaz, né? Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo disse que nós devemos ser simples como as serpentes,
Desculpa, troquei. Simples como as pombas e sagazes como a serpente. O que é que significa isso? Ser simples como a pomba é sempre pensar o bem, é sempre pensar da melhor forma e ser cheio de amor. Ser sagaz como a serpente é o que o salmista está dizendo aqui. Ser mais prudente. Mas essa sagacidade, irmãos, advém de duas coisas. Das armas que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 10. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza, anulando nós os sofismas e contra toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O que é isso? As armas da milícia. A palavra e o Espírito. Amém? Então a sagacidade, né, como Jesus Cristo disse da serpente para o cristão, são as armas da milícia. E quais são as armas da milícia? É palavra e Espírito. As armas da nossa milícia. Palavra e Espírito. Se você medita na palavra de dia e de noite e você se enche do Espírito, irmãos, como diz lá em Efésios capítulo 5, salmodiando, cantando a Deus com hinos e cânticos espirituais, entoando louvores, orando o tempo todo no Espírito, se enchendo, orando em línguas, irmãos, você utiliza das duas armas, as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, a palavra e o Espírito. Aqui o salmista não tinha essa facilidade do Espírito, porque ele estava na velha aliança, né? Então ele estava considerando aqui apenas a palavra que dava a ele sagacidade, que dava prudência. Mas nós, na nova aliança, nós temos a palavra e o Espírito. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Maravilhoso. Versículo 101. De todo mau caminho eu desvio meus pés para observar a tua palavra. Ele está completando o outro versículo, dizendo que ele é mais prudente, ele desvia o caminho, os pés dos maus caminhos. Eu não me aparto dos teus juízo, por tu me ensinas. Ele está falando que Deus é quem ensina. Deus ensina você. 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel na minha boca. Irmãos, a palavra de Deus, ela é agradável, ela é doce, irmãos. Você pode ver, presta atenção, se não é verdade, talvez você já tenha passado por essa experiência, né? Eu tenho muito tempo de crente, né? Eu passei por todas as fases, né, de cristão, desde bebezinho, né, lá em 1980 ainda, bebê em Cristo, estou falando, tá? E depois eu fui adolescente, passei muito tempo na adolescência cristã, né? Grande parte inicial foi na adolescência cristã, até que eu fui cheio do Espírito Santo em 1994, fui batizado no Espírito Santo, e daí eu comecei realmente a começar o caminhada para o amadurecimento cristão. Mas assim, é interessante que essa questão do amadurecimento, né, e de entender que a palavra de Deus ela é agradável, é algo que a gente só adquire depois. Porque quando a gente está nesse início da carreira cristã, às vezes a gente comete muitas falhas, né? Fofoca demais, né? Comete uma carnalidade aqui, outra acolá. Não deveria fazer isso, mas por conta da infantilidade, isso por conta também de não ser batizado no Espírito Santo, isso aconteceu comigo. Mas tem pessoas que logo são batizadas do Espírito Santo e mesmo sendo nenéns evitam certas coisas. Mas como eu não era batizado do Espírito Santo e havia algumas companhias que me levavam a algumas coisas, eu cometi algumas falhas. E o que acontece com isso tudo é que a gente, quando está assim, quando abre a Bíblia, parece que a Bíblia é uma faca no pescoço da gente. Quando a gente está errado, a palavra de Deus se torna amarga. Mas quando a gente está certo, a palavra de Deus está doce, se torna doce. Quando a gente se alinha com a palavra, quando a gente está realmente fazendo a vontade de Deus, tudo que nós abrimos na palavra de Deus se torna doce, porque é vida, irmãos. Amém? Se você estava errado, se conserta. E eu vou dizer, aquilo que a Bíblia diz sobre nós, né, que nós somos o bom perfume de Cristo, também Paulo diz que para os que creem, nós somos o bom perfume de vida. Mas também para aqueles que se perdem, os incrédulos, aqueles que não querem saber de Deus, nós somos perfume, mas de morte. Por quê? Porque a palavra de Deus em nós, ela vai trazer juízo, porque é a palavra de Deus que traz o juízo para as pessoas. Mas quando nós estamos em Cristo, nos enchendo de Deus, nos enchendo do Espírito, procurando nos alinhar com a palavra de Deus, tudo que nós lemos da palavra se torna vida, irmãos. Amém?
tudo é vida, porque se nós não somos dos incrédulos, nós somos daqueles que creem, nós não somos do mundo, nós somos filhos de Deus. Então a vida de Cristo opera em nós, né? O Espírito de vida em Cristo Jesus, como diz a Romanos capítulo 8, versículo 2, nos livra do espírito, da atuação do espírito do pecado e da morte, porque é o pecado que traz a morte. Quando estamos corretos, longe do pecado, o que opera em nós é a vida, amém? Então quando nós nascemos de novo, todos os nossos pecados foram perdoados, e quando procuramos agradar a Deus, vivendo uma vida de fé e de fidelidade, tudo que opera em nós é vida, e a palavra de Deus vai transmitir vida para nós, quando nós confessamos, quando nós cremos e ficamos firmes. A palavra de Deus é agradável, irmãos. Ela deve ser doce para você. Eu não sei para você, mas para mim a palavra de Deus é maravilhosa, não só porque produz milagre, transformação, mas é maravilhosa. Essas revelações que nós estamos vendo aqui no Salmo 119, quem pode comparar uma coisa como essa? Isso gera vida, isso gera fé, gera mudança, e é um consolo, irmãos, nos dias de hoje, principalmente. Sempre foi, mas nos dias de hoje é um consolo para nós, né? E o último versículo desse parágrafo, para o versículo 104, diz assim: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho da falsidade. Olha que interessante, irmãos. Eu disse no começo desse parágrafo aqui, que esse parágrafo traduzia sobre essa questão do entendimento, da sabedoria, quando a gente medita dia e noite na palavra. Olha só, eu sublinhei algumas coisas aqui, ó. No 98 diz que a palavra faz ele mais sábio. No 99 diz que a palavra faz ele com mais entendimento. No versículo 100 diz que dá a ele prudência. E no versículo 101 continua dizendo que ele consegue desviar os pés do mau caminho. Então podemos dizer aqui três grandes palavras, três grandes ensinos a respeito do que é que acontece quando meditamos na palavra de Deus de dia e noite. Mais sabedoria, mais entendimento e mais prudência. Mais sabedoria, mais entendimento e mais prudência. Amém? Então, irmãos, é isso aí. A palavra de Deus é maravilhosa. Esse Salmo 119 é tremendo, não é verdade? E na próxima live, não perde, nós vamos ter os próximos parágrafos. E o próximo é muito bom, como todos os outros, mas olha só, para você dar uma palhinha aqui. É o que começa com a letra Num. É o versículo 105 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Dá para entender agora o que é que vem por aí, né? Que maravilha, né, meu irmão? Medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite, e vai produzir-se em você a vida que ela promete, amém? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Eu declaro sobre a sua vida toda a sorte de bênção que está prometida na palavra se manifestando sobre você, porque quando você confessa a palavra, você medita na palavra de Deus e você crê no que ela diz, irmãos, você começa a confessar essa palavra, tá? Porque tem muita gente que diz que crê, mas a prova da tua fé é quando você fala. Por isso que Paulo diz: criei, por isso falei. Quando você crê nessa palavra e começa a confessar, irmãos, vai gerar vida, vai gerar mudança na sua vida, porque a fé, ela tem que ser operacional. A fé tem que ser falando o que está escrito na palavra. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Eu creio que na sexta-feira nós vamos ter a outra live, continuando, aí será a sexta parte do nosso Salmo 119. Muito obrigado a todos que ficaram até agora com a gente. Fica na paz, em nome de Jesus.